Olá, bem-vindo ao Melhor em Tesla. Então, a Unesco acabou de escrever, com suas disposições uniformes de segurança e metodologia de validação harmonizada, o novo regulamento global adotado pelo Grupo de Trabalho da Unesco sobre veículos automatizados visa facilitar a introdução segura de veículos autônomos em vias públicas no mundo todo. Ah, sim, e está previsto para aprovação em junho deste ano. As coisas estão prestes a mudar, já que essa aprovação regulatória parece estar acontecendo muito mais rápido do que muita gente imaginava. E a Tesla é a única montadora pronta para tudo isso. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa anunciou um grande avanço na regulamentação global de veículos totalmente autônomos. Em 6 de fevereiro de 2026, a Unesco revelou um novo projeto de regulamento destinado a permitir a introdução e o desenvolvimento seguros de sistemas de direção autônoma, ou ADs, em vias públicas ao redor do mundo. Como foi anunciado, a ONU anuncia uma regulamentação global para facilitar a introdução segura de veículos autônomos em vias públicas ao redor do mundo. Sim, senhor, isso é música para os meus ouvidos. Então vamos ler só o comecinho aqui. Há uma década. A previsão geral era de que a direção automatizada estaria nas vias públicas até 2020. No entanto, embora a tecnologia tenha avançado, as tarefas se mostraram mais complexas do que o previsto, exigindo pesquisa e desenvolvimento contínuos, além de um caminho regulatório claro e confiável. Após 10 anos de amadurecimento tecnológico e desenvolvimento regulatório, além de 2 anos de consultas intensivas e elaboração de um projeto de regulamento global sobre sistemas de direção automatizada, ADs, será possível permitir o uso de veículos autônomos sem supervisão de um motorista em vias públicas. Então isso parece muito bom, porque esse futuro marco global tem como objetivo harmonizar os padrões de segurança para veículos equipados com tecnologia autônoma avançada, particularmente voltado para níveis mais altos de automação, como o sistema de nível 4, onde o veículo pode realizar todas as tarefas de direção sob condições específicas sem intervenção humana. Ele se baseia em mais de uma década de avanços tecnológicos no trabalho anterior da Unesco, incluindo o marco de 2022 documentado sobre veículos autônomos, e em 2 anos de intensas consultas e elaboração internacional. Então, não é apenas algo que eles juntaram às pressas. Então é bom ouvir isso, porque mesmo que estejamos esperando que o RWD na Holanda aprove a condução totalmente autônoma supervisionada aqui em fevereiro, outros países também poderão adotar isso bem. Esta, para a Unesco, vai garantir que todos os países da União Europeia tenham o mesmo conjunto de regras. Isso é muito importante. Quando você, como eu, faz viagens de carro por toda a Europa, então não precisa usar a condução totalmente autônoma supervisionada só na Holanda e talvez em mais alguns países. Mas você pode dirigir da Dinamarca pela Alemanha, pela Áustria, até a França, seja onde for, tudo sem nenhum problema, e o carro cuidando de toda a direção ao atravessar todas as fronteiras dos países. É exatamente isso que queremos aqui na Europa e é exatamente isso que o regulamento vai permitir. E o objetivo é reduzir o atual mosaico de regulamentações nacionais que tem atrasado a implementação dos veículos autônomos, oferecendo clareza para as montadoras, confiança para os consumidores e um caminho para um desenvolvimento mais seguro e eficiente em todo o mundo. Isso vai ser uma grande vantagem para a Tesla. Como eles escrevem no anúncio, o rascunho da regulamentação global visa atender às necessidades de mercados diversos e fomentar a inovação.
enquanto garante um nível mais alto de segurança nas estradas. Seus principais recursos incluem o Sistema de Gestão de Segurança, ou Ciclo de Vida do SMS. A governança de segurança, os processos e as competências são obrigatórios. A regulamentação inclui a auditoria e certificação do SMS para garantir a conformidade com os requisitos. Requisito de credibilidade de testes para demonstrar a credibilidade dos ambientes e métodos de teste, incluindo a troca de ferramentas virtuais. Os fabricantes do Safety Case devem demonstrar por meio de alegações estruturadas, argumentos e evidências que o ADS atende aos requisitos focados em resultados e está livre de riscos não razoáveis. Esse conjunto de evidências está sujeito a avaliação abrangente, monitoramento em serviço e relatórios. Isso fornece um ciclo de feedback para garantir o monitoramento contínuo do desempenho e o relato às autoridades, permitindo aprendizado e ações corretivas. Sistema de armazenamento de dados para capacidades de direção autônoma, para registrar e armazenar dados de desempenho relevantes para a segurança dos ADs. Então, a Tesla atende a todos esses requisitos, eles já conseguem fazer tudo o que a UNESC está exigindo aqui, mas nenhuma das montadoras tradicionais consegue fazer isso. Lembre-se, eles ainda têm dificuldade até para uma atualização over the air. Sei que alguns dizem conseguir, e talvez isso seja verdade. Eles conseguem atualizar o aplicativo do Google Maps no sistema de infoentretenimento do carro, mas nenhum deles consegue fazer uma atualização de software over the air que possa mudar tudo no carro. Como sabemos pela Tesla, como vimos com a Tesla lá em 2017, quando o Tesla 3 foi lançado, houve um teste de frenagem em que o Tesla 3 não estava dentro do padrão. Mas aí a Tesla simplesmente fez uma atualização de software over the air no carro e de repente ele passou a frear muito melhor. Isso foi realmente surpreendente na época. Mas mesmo agora, 9 anos depois, as montadoras tradicionais ainda não conseguem fazer coisas assim. Elas não conseguem fazer uma verdadeira atualização de software over the air, que pode mudar tudo no carro, como vemos repetidamente nas montadoras tradicionais. Quando há problemas de software nos carros, é necessário fazer recall para atualizar o software over the air nos centros de serviço. E uma coisa que eu realmente gosto nesse anúncio da UNESC é que em nenhuma dessas características principais eles mencionam o lidar. Tudo se resume a fornecer dados de segurança para provar que o sistema é capaz de direção autônoma. Então tudo depende das capacidades do sistema. Não importa se você precisa de lidar, radar ou qualquer outro sensor idiota, e eu realmente quero dizer sensores idiotas, porque no fundo eles são apenas sensores. Então eles são excelentes para mostrar onde algo está e quão rápido está se movendo, mas basicamente não fornecem nenhuma informação sobre o que é e o que isso significa no contexto da direção. Então, esses sensores são literalmente burros. Eles não têm inteligência, são apenas outra forma de enxergar. Então, fico muito feliz que a UNESC conseguiu criar uma estrutura sem impor o lidar ou qualquer outro sistema de sensores. Mas apenas confiar que a montadora forneça dados que comprovem que o sistema é capaz e seguro. Outra grande vitória para a Tesla, e nem tanto para todas as pessoas que defendem o uso do lidar. Então, se aprovado, isso marcará o primeiro conjunto de regras globais abrangentes para sistemas de direção autônoma, facilitando a homologação internacional e a produção em massa de veículos autônomos compatíveis. E a Tesla é a única que tem tudo isso. Além disso, porque alguém como a Waymo não tem produção em massa de veículos, eles nem sequer produzem veículos por conta própria. Claro, isso vai ajudar eles a implantar mais robotáxis da Waymo em mais cidades ao redor do mundo. Mas aí voltamos ao maior problema da Waymo, que é a escala, como acabei de falar no meu programa de notícias. Porque a Waymo preferiu criar uma área mapeada e georreferenciada por ser mais fácil. Basicamente, são trilhos digitais, então a parte fácil é fazer o robotáxi circular nessa área mapeada. A parte difícil vai ser escalar esse sistema em nível global, já que eles vão ter que mapear o planeta inteiro, para ser competitivo com alguém como o sistema Tesla.
Porque a Tesla escolheu o caminho mais difícil para os robotáxis, onde eles criaram um software de IA que pode dirigir o carro em qualquer lugar, em qualquer serviço, em qualquer planeta. Então, quando eles resolverem isso, terão resolvido em escala global. Aumentar a escala vai ser a parte fácil, especialmente para alguém como a Tesla, que já está produzindo carros autônomos em uma escala de quase 2 milhões de unidades por ano. Então, mesmo que isso ajude todas as montadoras que querem fabricar veículos autônomos, a Tesla já está testando seus robotáxis autônomos sem supervisão. Enquanto conversamos nas vias públicas com pessoas pagando por corridas em seus robotáxis sem supervisão, sem carro de acompanhamento, sem operadores de segurança, apenas robotáxis 100% autônomos e sem supervisão. E a Tesla já está coletando todos esses dados, e estamos falando de bilhões e bilhões de quilômetros rodados. Isso só vai acelerar à medida que mais e mais pessoas assinarem o excelente software deles. E, como a Tesla mostrou em seu relatório de lucros, já existem 1,1 milhão de assinantes do Full Self-Driving, e isso representa um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior. Então, cada vez mais pessoas estão percebendo o quanto esse software é bom. E aqui na Europa, há cerca de 1,3 milhão de testadores ativos na frota. E se tivermos acesso ao Full Self-Driving supervisionado, uma grande parte desses 1,3 milhão de testadores ativos nas ruas definitivamente vai assinar esse pacote de direção autônoma. Então poderíamos ver talvez 500 mil novos assinantes do Full Self-Driving até o final do ano. Só da Europa, de uma frota que já foi vendida, trazendo mais dinheiro para a Tesla, e há mais do que o dobro de Teslas na frota na China. Então poderíamos ver um aumento rápido na taxa de adesão ao Full Self-Driving da Tesla. Se tudo isso for aprovado em escala global pela UNESC, estamos falando de mais de 60 países que seguirão esse regulamento. Sei que muitos comentam como a Tesla tem adiado por anos a entrega da direção totalmente autônoma. E ela não tem mentido. Bem, as pessoas têm uma memória muito seletiva. Porque basicamente, todas as outras montadoras tradicionais vêm prometendo veículos autônomos para 2020, 2021 ou 2025. Em 2016, a GM gastou 581 milhões para adquirir a Cruise Automation. E em 2017, a CEO Mary Barra escreveu: "Esperamos ser o primeiro fabricante de automóveis de alto volume a construir veículos totalmente autônomos em fábricas de montagem de produção em massa." Todos sabemos que eles perderam cerca de 10 bilhões de dólares com a Cruise e tiveram que cancelar tudo após o trágico acidente nos Estados Unidos. Mas a Ford também prometeu carros totalmente autônomos de verdade até 2021. E eles também tinham uma parceria com a Volkswagen, com a Argo IA, mas isso também foi cancelado. A Toyota e a Honda também prometeram carros totalmente autônomos em rodovias até 2020. A Renault e a Nissan prometeram que até 2020 teriam carros autônomos em condições urbanas e até 2025 carros realmente sem motorista. Bem, ainda estamos esperando por essa também. Diamond e BMW prometeram carros quase totalmente autônomos para o início dos anos 2020, mas essa parceria também deixou de existir. E o CEO da Fiat Chrysler esperava que carros totalmente autônomos estivessem nas ruas até 2021. A lista continua, mas basicamente todas as montadoras tradicionais, sem exceção, prometeram que a direção autônoma já deveria ser uma realidade até agora. Então não foi só Elon Musk e a Tesla que foram otimistas demais com o prazo, todos os outros também foram. Mas a Tesla é a única que recebe críticas por isso na grande mídia, sendo que a Tesla está realmente prestes a resolver esse problema agora. Não só direção autônoma total supervisionada, mas também não supervisionada. Enquanto muitas das outras parcerias que acabei de mencionar já desistiram, jogaram a toalha e estão tentando encontrar outras parcerias para ajudá-las com veículos autônomos, porque todos sabem que esse é o futuro, e a UNESC também sabe disso. E é por isso que eles estão criando esse conjunto de regras para garantir que vamos avançar nessa tecnologia, mas de uma forma segura.
Como os oficiais da Unesp enfatizam, essa estrutura responde às necessidades da indústria e aos apelos de alto nível por regras coordenadas sobre mobilidade automatizada. Ela promete acelerar a inovação em tecnologia autônoma enquanto prioriza a segurança nas estradas, podendo beneficiar empresas como as que desenvolvem sistemas totalmente autônomos ao simplificar a aprovação em vários mercados. Esse anúncio representa um marco fundamental para tornar os veículos autônomos uma realidade prática nas estradas ao redor do mundo, baseado em padrões de segurança compartilhados e fundamentados em evidências. E tudo isso está chegando ainda este ano, como eles escreveram. Ele será submetido ao Fórum Mundial para a Harmonização de Regulamentos de Veículos da Unesp para adoção em sua próxima sessão, de 23 a 26 de junho de 2026. Antes disso, o GRVA vai finalizar as disposições técnicas sobre a coleta de dados para anúncios. Se for adotado pelo Fórum Mundial, o regulamento global entrará em vigor imediatamente. Então isso é bom. Então até meados de 2026 poderíamos ter uma estrutura global para veículos autônomos. E nesse momento, a Tesla será a única montadora pronta para a produção em massa de veículos autônomos. E eles ainda terão seu robotáxi construído especialmente para isso, seu Cybercab ou Cybercar, ou seja lá como acabarão chamando, pronto para produção em massa. Todos os outros das montadoras tradicionais. As montadoras provavelmente vão aparecer com mais promessas e declarações novas quando virem a Tesla decolando com veículos autônomos. E elas ficarão para trás. Então, eu prevejo que até o final de 2026 veremos muitas novas declarações das montadoras tradicionais sobre como elas terão veículos autônomos muito em breve. Mas eu realmente acho que elas estão muito longe dessa conquista. Eu sei que alguém como Gary Black gosta de dizer que todos vão alcançar a autonomia alguns meses depois que a Tesla resolver isso. Então, vamos começar a contagem. Porque a Tesla tem robotáxis autônomos circulando em Austin e na Bay Area, sem motoristas de segurança humanos e sem carros de acompanhamento. Então a Tesla resolveu isso. Mas assim como ouvimos do próprio Tesla, só para as montadoras tradicionais licenciarem o software da Tesla não tem sido tão fácil quanto a Tesla pensava. Porque as montadoras tradicionais não conseguiram fazer uma atualização de software over the air em um prazo razoável. Quero dizer, meu Deus, então as montadoras tradicionais nem conseguem fazer uma atualização real de software over the air em um prazo razoável. E Gary Black acha que eles podem simplesmente alcançar magicamente o sofisticado software de IA da Tesla, que está dirigindo os carros por toda parte. Acredito que ainda tem muito a evoluir e os carros atuais deles não estão prontos para a direção autônoma. Então estamos falando de muitos anos no futuro, antes que eles tenham uma produção em massa de veículos autônomos, que possa igualar qualquer coisa que a Tesla já tenha com seu supervisor de direção Full Self-Driving, que vemos nos Estados Unidos, já que basicamente leva as pessoas para qualquer lugar, mas você só precisa supervisionar. Então, na minha opinião, parece que teremos a estrutura regulatória em escala global para cerca de 60 países. Esses outros países que não fazem parte do quadro da Unesp podem, é claro, simplesmente se adaptar. Então, parece que a estrutura regulatória estará pronta mais rápido do que a maioria das montadoras terá o software pronto. Eu sei que muita gente achava que o lado regulatório das coisas levaria muito mais tempo, mas parece que os órgãos reguladores vão realmente superar as montadoras. Para conseguir uma estrutura global antes que eles tenham veículos autônomos prontos, só a Tesla estará pronta para aproveitar essa estrutura. Isso é uma grande notícia para a Tesla, já que a Tesla é a única que tem uma solução geral. Portanto, seu software de direção autônoma poderá funcionar em todos esses 60 países que seguirão a estrutura da Unesp. Isso seria implementado imediatamente se for aprovado aqui em junho deste ano. Isso se encaixa perfeitamente com a Tesla tendo resolvido a direção autônoma total, sem supervisão com os robotáxis nos Estados Unidos e tendo a Cybertruck em produção em larga escala.
Nesse ponto, então, tudo se resume a ampliar tudo em escala global. Então, como venho dizendo há anos, os reguladores são guiados por dados. Então, eles vão aprovar veículos autônomos quando pudermos fornecer os dados. E agora, eles estabeleceram a estrutura com os principais requisitos que querem garantir para que tudo seja feito com segurança. E a Tesla pode fornecer todos esses recursos que a Unesco está estabelecendo aqui, mas mais ninguém pode. Então parece que a Comissão Europeia não estava brincando quando disse isso no início de 2025. Devemos ter uma estrutura unificada para veículos autônomos na UE, e isso deve ser feito com senso de urgência, ou os fabricantes de automóveis europeus ficarão para trás. E aqui estamos nós, apenas um ano depois, e eles já estão prontos com um conjunto de regras que, com sorte, será aprovado até junho deste ano. Para os padrões europeus, isso é muito rápido. Infelizmente, isso, é claro, não vai ajudar as montadoras europeias tradicionais, já que nenhuma delas tem um sistema como esse em funcionamento. Mas isso vai ajudar enormemente a Tesla a colocar seus sistemas de direção totalmente autônoma, supervisionados e não supervisionados nas ruas da Europa. Já neste ano, 2026, realmente parece ser o começo de uma nova era e o ano em que a Tesla deixou todos os outros para trás. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.